Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui da Prefeitura de Blumenau. Para quem está assistindo ou ouvindo pela primeira vez, eu sou o Jotan Silva, jornalista da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Blumenau. E hoje estou ao lado de dois convidados muito legais. Eu vou apresentar um por um aqui para poderem falar. Eu estou ao lado do Caio Marcel de Souza, que é diretor de atividades para a família da nossa Profamília, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho da Profamília. E também um representante dos parceiros, né, da Profamília, dos parceiros aqui do município, que é o Everton dos Santos Rodrigues, que é gerente de desenvolvimento humano e organizacional do Hospital Santo Antônio. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, representando o Hospital Santo Antônio, e para a gente poder bater um papo bacana hoje, conversar um pouco sobre essa parceria que é tão importante, na qual a Profamília aí nos ajuda imensamente. Exato. A gente vai falar hoje sobre, eu acho que um dos programas mais legais que existem na Profamília. Tem vários programas muito legais, né, que a gente sempre fala nas nossas redes sociais ali na Prefeitura, com os idosos, com as crianças, com os adolescentes, enfim. Mas esse programa eu acho muito legal porque ele transforma a vida, né, daqueles adolescentes, daquelas pessoas, das famílias e da cidade em si também, né? Porque coloca pessoas no mercado de trabalho. A gente está falando do adolescente aprendiz, que é muito conhecido também como menor aprendiz e etc. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como ele funciona e também contar histórias, né? Cases legais aí desse programa. Antes da gente começar já a conversar aqui, eu queria só contextualizar um pouco. Então eu vou pedir para que você pudesse explicar para quem está nos acompanhando, quem nunca ouviu falar, né, no programa Adolescente Aprendiz, o que ele é, como é que ele funciona e por que ele existe, né, aqui na cidade. Uhum. Então, a Profamília, ela já há muitos anos ela já tem esse programa, né? Para mim, eu tenho um carinho muito especial pelo Adolescente Aprendiz, porque o objetivo da Profamília é justamente transformar as famílias. Eu acho que nenhum outro programa consegue transformar tanto a vida de uma família quanto oportunizar o primeiro emprego para o adolescente, né? Isso mexe na estrutura financeira, tudo da família, realmente ela auxilia. Então, a gente tem um carinho muito especial. E a Profamília começou em 2005, foi criada a Profamília, logo após já foi criado esse programa, né, dentro da Profamília, onde a gente oportuniza esse primeiro trabalho. Isso é seguindo uma diretriz nacional, tem uma lei nacional, né, que é a Lei 10.097, onde tem uma cota, todas as empresas têm uma cota para atingir de aprendizes. Então elas são obrigadas algumas até às vezes acabam excedendo, pega mais realmente para ajudar, para dar oportunidades, né? Mas a maioria para atingir a cota que é necessário, e a Profamília dá essa oportunidade. A gente tem um diferencial ali na Profamília, que a gente tem esse apelo mais social, né? Então, a gente tem muito encaminhamento dos conselhos tutelares, dos CRAS, né? A gente já tem uma ligação bem forte ali com a CEMUDES, Secretaria de Assistência Social. Então, eles acabam indicando muitos jovens que realmente estão precisando, a família realmente está desestruturada. A gente já tenta dar prioridade para essas famílias para estar ajudando elas. Legal. A gente estava comentando aqui em off que eu fiz o Profamília na época, isso era lá por 2008, 2009, eu fui pela Profamília, fiz o Adolescente Aprendiz, acho que na época até era Menor Aprendiz ainda o nome, e foi meu primeiro emprego, eu tinha meus 15 anos, 14, 15 anos, e dali eu trabalhei numa empresa grande aqui, a Kremer, aqui em Blumenau. Fiquei, eu acho que 1 ou 2 anos trabalhando lá. Com a experiência que eu tive lá, eu consegui um outro emprego logo depois. E foi bem no período que eu estava começando a faculdade, né? Que eu tinha acabado o ensino médio. Então eu saí de lá para um outro emprego, que daí ali eu fazia meio período. Como eu já tinha completado 16 anos, eu poderia trabalhar mais tempo e eu acabei indo para outra empresa para conseguir o quê? Pagar minha faculdade. E consegui pagar a faculdade, etc. Não fiquei no ramo, né, naquele local onde eu trabalhava, né, fui para outro lugar que foi o jornalismo, mas o Menor Aprendiz me oportunizou ter a primeira experiência para conseguir um outro emprego e assim pagar a faculdade, etc, e construir a carreira que eu estou construindo ainda. Então acho que eu sou um exemplo legal do que o Menor Aprendiz funciona, né? E a gente trouxe também o Hospital Santo Antônio, a gente estava conversando, porque ele é um parceiro e parceiraço mesmo do programa, né? Com certeza. Estava comentando aqui antes, são mais de 200 já, em toda a história, desde que iniciou o programa, mais de 200 adolescentes, mais de 200 pessoas passaram pela Profamília, pelo programa e foram, né, para o hospital. Eu queria, né, você comentou que chegou há pouco tempo em Blumenau, no Hospital Santo Antônio, mas você já percebeu, né, como funciona isso e como é importante também ter esse apoio, ter esse programa e esse conjunto, e trabalhar em conjunto, né, com o município, com a Profamília, para ter esses funcionários, né?
Não, é sensacional, assim, a organização que o município de Blumenau tem com todos os programas e como a Profamília aqui com o programa do Adolescente Aprendiz, é algo, assim, elogiável e que a gente não percebe em outras regiões, como a região de onde eu vim, particularmente, onde a gente usava o Sistema S para poder fechar as parcerias ali, sendo que eu vinha particularmente de uma cooperativa e o Sescope sequer atendia a minha região, então gerava algumas dificuldades, e aqui na região a gente tem toda uma organização que por si só já caracteriza algo muito mais proveitoso para o aprendiz, né? Principalmente esses em situação de vulnerabilidade, como o Caio bem colocou, né? Para que a gente possa dar uma base para esses jovens dentro da empresa, né? Eu acho que é esse fundamentalmente o papel das empresas, é um papel social, não de que a gente tente enxergar o aprendiz como uma mão de obra barata, mas sim que a gente possa ajudar na formação deles. Você foi muito feliz na colocação que fez, né? Porque foi a tua primeira oportunidade, né? Mas foi ali onde tu criou um senso de responsabilidade, tu começou a entender como era um trabalho em equipe, como ocorrem as coisas dentro de uma empresa, as inter-relações intersetoriais, né? Não só dentro da tua equipe, como essas coisas funcionam, que te oportunizou alçar voos mais altos, né? Ir para uma outra empresa, pagar tua faculdade. São vários exemplos, né? Tem aquele que entra numa empresa e ele cresce dentro daquela empresa, né? Ele entra pelo programa, cresce naquela empresa e consegue, né, fazer uma carreira naquela empresa ou naquele tema. E tem outro, como o meu caso, que é o primeiro emprego, a experiência que é importante. A gente sabe que hoje, para tu assinar uma carteira de trabalhos, é 16 anos, então o programa ele começa com 14? 14 anos. 14 anos, no caso, então consegue um pouco antes. Às vezes isso ajuda na família, né? Porque, como você comentou, o programa ele está aberto para todos, mas ele busca mais as pessoas com vulnerabilidade social. Então, às vezes, naquela família, um adolescente com 14 anos, ele vai para a escola, né? Ele estuda em um período. No outro período, ele teria que ficar em casa, né? E aí, essa criança com vulnerabilidade social teria que ficar em casa sozinha, porque provavelmente o pai tem que trabalhar para sustentar a família, etc e tal. E aí ele tem essa oportunidade, né, de fazer o curso ou de entrar no mercado de trabalho mais jovem para ajudar em casa e para ajudar também, né, nesse início de vida. A gente escuta tantas histórias ali, realmente, como eu digo, de transformar mesmo a vida da família, né? E a gente recebe, às vezes, alguns jovens, por isso que é todo o diferencial até do nosso curso mesmo. Que a gente pega, às vezes, jovens assim que estão bem desestabilizados, então a gente tem que ensinar desde de como se vestir, de se comportar, sabe, a hierarquia mesmo dentro da empresa. Às vezes a gente tem que ensinar bem deste básico mesmo. Então a gente já procura no curso dar essa instrução desde o básico. E os relatos assim são incríveis que a gente recebe depois. A gente tem até aí muitos acham assim, por ser esse tipo de público, a maioria não é efetivado. Não, bem pelo contrário, a gente tem uma taxa de efetivação bem alta, assim. A gente fica bem feliz que a maioria consegue realmente ficar depois na empresa como um funcionário mesmo. Eu lembro que quando eu saí, quando eu fui pedir a demissão naquela época, a empresa falou, pô, mas a gente estava assim, quase terminando o programa, a gente ia te efetivar e etc e tal. Mas como eu falei, naquele período lá eu estava, né, arrumando para a faculdade, queria um emprego já, naquele momento eu queria um emprego de horário completo, e aí acabei saindo por isso, mas já tinha, né, essa questão da efetivação mesmo, porque tem isso, né? Se o funcionário, se o adolescente, se a pessoa que está lá, ela desempenha um bom trabalho, ela vai ser efetivada. E é muito melhor para uma empresa efetivar uma pessoa que já está lá dentro do que ter que contratar uma outra nova, né? Eu acredito. Então, eu acho muito legal isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. É curso que se dá lá dentro? Como é que funciona? Porque, eu inscrevo um adolescente, um menino de 14 anos, está na escola, ele já vai direto empregado? Não, ele passa por um curso primeiro. Durante esse emprego ele tem um curso. Como é que funciona o programa em si? Cada instituição de ensino, né, ela tem uma forma de funcionamento. Então o Ministério do Trabalho ele dá algumas diretrizes para a gente, né, e cada um se organiza de uma melhor forma. A Profamília como é que faz? O jovem vai lá, ele pode fazer a ficha de inscrição no programa, né, mas ele não começa imediatamente o curso. Ele só vai começar quando efetivamente ele for contratado por uma empresa. Perfeito. Tem outras que fazem o curso se ainda está contratado. A gente não. Efetivou, por exemplo, o Hospital Santo Antônio veio e contratou 2 adolescentes. Daí eles vão iniciar o curso com a gente. Então, como a gente falou, com esse perfil de público que a gente tem, a gente primeiro faz um mês inteiro na Profamília, antes de mandar para a empresa. Então ele chega, ele vai fazer então o cadastro lá na Profamília, aguarda, a gente vai ligar.
Então, porque também muitas empresas, então ela fala, a empresa, sei lá, é lá da velha, então ela vai ligar, eu quero um adolescente que mora aqui na nossa região, para não ser de alguém... Sei lá, as empresas procuram a Pró-Família, a gente precisa, né, desses funcionários, etc e tal, e aí a Pró-Família faz esse caminhamento. Isso, a gente daí já faz um filtro, a gente tem lá, hoje a gente tem quase 1.000 adolescentes cadastrados lá com a gente. Então a empresa ela já dá meio que perfil, às vezes não dá, às vezes deixa livre, ó, quero um adolescente, pronto, né? Mas alguns já dizem, eu queria aqui da nossa região e que tivesse conhecimento mais avançado em Excel, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então a gente já faz meio que um filtro, se tem dentro daquele conhecimento, chama ele vai fazer esse primeiro mês direto com a gente, pra gente dar essa base mesmo para ele, para não chegar tão cru na empresa, né? A partir do segundo mês, então, daí ele vai, um dia ele fica na Pró-Família fazendo o curso, os outros 4 dias ele vai para a empresa. Então, mas como eu digo, cada instituição tem um jeito de fazer, né? A gente tem contrato de 1 ano e meio e contrato até de 2 anos. Até a lei, ela permite no máximo até 2 anos de contrato, né? Perfeito. A gente comentou aqui, né, sobre essa questão de ser 14 anos, mas ele inicia aos 14 anos, né? O programa, ele tem uma idade mais pra frente também. Ele vai até 24. A Pró-Família a gente aceita no máximo até 18 anos. Perfeito. Porque é uma regularização nossa da Secretaria, a gente só atende até... O público adulto a gente não atende, né? Mas tem outras instituições que pegam acima de 18 anos. Queria perguntar pro Everton agora em relação ao trabalho, né? Como é que funciona, por exemplo, no Hospital Santo Antônio, essa busca por esses profissionais e como é que eles são colocados lá? O hospital também procura efetivar esses funcionários? Como é que funciona nesse sentido, pela experiência que você tem até então? Não, então, ali no Hospital Santo Antônio, por uma característica do próprio hospital, a gente tem uma rotatividade alta de funcionários. Então, as vagas, elas sempre vão surgir, né? E aí, como tu tinhas colocado, para nós é bem interessante quando a gente já tem um aprendiz que entrou no processo, já conhece a cultura da empresa, está habituado, conhece os processos, né? Já entendeu a dinâmica da empresa, e aí surge essa vaga. Para nós é muito mais interessante efetivar um aprendiz do que ir a mercado e ter que treinar, ensinar todas essas questões mais básicas para um novo funcionário, né? Eu estava comentando com vocês em off um pouquinho antes até que nós efetivamos recentemente a nossa menor aprendiz do setor de recursos humanos, que para nós foi uma grata surpresa, assim, uma menina excelente, né? Super comprometida, acima da média, assim, muito diferenciada para uma menina de 17 anos, né? Foi efetivada como auxiliar de recursos humanos, e isso nos enche de orgulho, ajuda muito, a gente consegue dar um suporte para ela, ela contribui muito com a nossa empresa. E aí tem uma outra parte que eu acho que é importante valorizar aqui nesse bate-papo com vocês, sobre a organização do pessoal da Pró-Família também, porque é um ambiente que tem áreas insalubres, né? E por lei a gente não pode admitir o aprendiz em um ambiente insalubre. E existe toda uma preocupação e um processo da Pró-Família, né? Onde quando a gente precisa abrir campo, né, de um setor, ele que, olha, vai lá, procura o RH. Olha, Everton, a gente está precisando contratar um aprendiz, porque a gente tem uma demanda, eles poderiam nos ajudar. Tem como? Assim, olha, a gente precisa verificar se já tem essa habilitação junto à Pró-Família. Quando não tem, aí a gente precisa entrar em contato com o Caio, com a Regina. Eles fazem toda uma avaliação, né, envolve a Sereste, o pessoal vai lá presencialmente, faz toda uma vistoria para avaliar se aquele ambiente é adequado para receber um jovem. E só depois disso é que a gente consegue efetivamente iniciar o contrato, né? Então, realmente... É importante falar isso porque às vezes até as pessoas que escutam pode parecer que a gente está querendo... que isso está driblando as leis trabalhistas, né? E não é isso. Alguma, né? De forma alguma. É dentro das leis trabalhistas, né? Mas uma forma de colocar mesmo, né, um adolescente no mercado de trabalho, inserir ele no mercado de trabalho, iniciar nas oportunidades, né? Como a gente mesmo já falou algumas vezes aqui, para muitas famílias é importante, né? E até queria ouvir, não sei se tem alguma história, alguém que você lembra, assim, que vem na sua cabeça que chegou lá, teve essa oportunidade e mudou de vida, ou teve alguma história legal nesse sentido? A gente teve vários casos já, de chegar assim realmente totalmente desestruturado. Inclusive a gente já teve alguns que estavam até ainda afastado da família, abrigados em algumas situações. A gente pegou, botou no mercado de trabalho, depois ele foi se estruturando aos pouquinhos, né? Então agora não vou lembrar assim de nomes, mas Sim. a gente teve N casos assim de realmente conseguir transformar. Inclusive a gente tem pessoas até bem conhecidas na cidade que passaram ali pela Pró-Família também. Isso a gente tem orgulho, né? Acabaram se destacando.
Eu já várias vezes vou, às vezes, tem pessoas do mercado Cooper, eu tenho pessoas que hoje são gerentes a gente tá passando lá no mercado, encontra, lembra que era aluno lá da Profamília, né? Eu que já estou há bastante tempo, então a gente às vezes vai lembrando os rostinhos, assim, e a gente fica muito feliz de ver que realmente foi seguindo o caminho, foi crescendo, né? Que a gente realmente conseguiu dar esse primeiro passo para ele ir transformando a vida dele. Legal. A gente, né, eu falo sobre essa questão mesmo do Profamília, porque no programa anterior, não sei se foi o anterior, mas algumas semanas atrás a gente trouxe aqui o pessoal da assistência social aqui no município, que cuida nos abrigos aqui no município, né? Das crianças, adolescentes, que às vezes, por ordem da justiça, eles são separados da família por algum motivo. E ela contou, né, sobre como lá a atuação do município no cuidado dessas crianças, né, que foram, né, que não estão mais com seus pais, não estão mais em casa, eles precisam cuidar dessas crianças, enquanto o julgamento acontece, ou enquanto essas crianças ou vão para uma adoção, ou elas aguardam ainda se voltam ou não para casa. Mas que o maior trabalho, além desse cuidado, é colocar essas pessoas na sociedade novamente, né? Porque alguma dessas crianças, ou até adolescentes, eles não vão ir para adoção, eles vão ficar ali aguardando até completar 18, até completar 19, 20 anos, e aí eles vão ter que viver. Então o trabalho além de atuar no cuidado deles lá, eles terem um local para ficar, ter um lugar para viver, ter um lugar para se alimentar e etc e tal, é colocar eles no mercado de trabalho, é colocar eles na universidade, muitos deles lá estão lá com 17, 18 anos, acabaram o ensino médio, não tem, né, a família, que normalmente é onde a pessoa consegue, né, ter um apoio, né, para ir para uma faculdade, ir para o mercado de trabalho, mas a família, nesse caso, é o abrigo, é a assistência social. E aí eles participam também dos programas ali na Profamília, como o adolescente aprendiz, então entram no mercado de trabalho, e aí às vezes com 18 anos saem lá do abrigo já tendo um lugar para morar, já tendo um emprego. Então eu acho que é um exemplo muito legal de como como o programa ele é um sucesso, né? Sim. E ele funciona bem e ele traz resultados, né? Eu acho que a gente tem que também parabenizar as empresas, porque a gente faz a nossa parte, mas é legal as empresas darem essa oportunidade, sabe? Porque muitas poderiam nem querer, não. São parcerias, né? O município não pode fazer sozinho. O município justamente. Não pode pegar essas crianças, se não fosse as empresas, levar na Profamília e falar, não, agora vocês têm um emprego. Não, precisa das empresas, né? Por isso que tem um papel importantíssimo. E eu vou te dizer, eu tenho empresas assim que dizem, não, eu quero aquele mesmo que está realmente necessitando para dar aquela oportunidade. Tu vê que a empresa realmente quer fazer esse lado social, sabe? Assim, de ajudar aquela família. Muito legal. Eu tenho empresa, por exemplo, a Log House é uma empresa que pega muito adolescente assim, que está bem desestruturado, sabe? E eles fazem um trabalho assim muito legal. Legal. Agora, não assim citar nomes, claro, de não citar nomes, mas eu queria mais alguns feedbacks, assim, no sentido de que, você conversou com pessoas lá que tiveram, né, atuaram com profissionais que vieram da Profamília, entender como é que foi esse aprendizado, né? Porque, como a gente falou, chega cru, né? Chega o primeiro emprego, na maioria das vezes. Então chega cru, tem que ensinar, tem que aprender. Como é que trabalhar com essas crianças, com esses crianças não, né? Com esses adolescentes. Jovens. Com esses jovens. Não, é muito bacana, né? Vai variar de empresa para empresa, né? Dentro do Hospital Santo Antônio, a gente criou um ecossistema, porque são sempre setores administrativos, então a gente criou um ecossistema onde a gente vende, explica e trabalha junto às nossas lideranças a necessidade de acolher, de ensinar, de começar com atividades mais básicas, para a gente ir subindo alguns degraus, para que eles consigam se apropriar dessas tarefas, para que a gente possa dar atividades mais complexas, e assim a gente vai conseguindo fazer o desenvolvimento desses jovens, né? Então, num primeiro momento, quando ele chegar no setor, ele vai pegar um trabalho um pouco mais simples, ele vai organizar a documentação, ele vai ler documentos, vai colocar em ordem alfabética, ele vai começar a se ambientar com a rotina administrativa daquele setor, né? Com o tempo, começa a atender, por exemplo, os nossos aprendizes na área de recursos humanos, começam a atender os funcionários, entender as complexidades, quais são as dores, quais são os problemas que os funcionários buscam resolver quando procuram RH. Aí ele começa a entender qual a relação disso com o sistema ERP que a gente usa, como que ele pode acessar o sistema e resolver o problema daquele funcionário, ao invés de simplesmente direcionar para um outro colaborador da área. Então eles vão ganhando autonomia, né? Eles vão ganhando em autonomia até chegar ao ponto que a gente chegou recentemente, que eu comentei com vocês, que para nós é o ápice, né? Quando a gente consegue desenvolver a pessoa a ponto de olhar para ela, não. A nossa aprendiz está pronta para um próximo passo. Ela não precisa mais estar como
adolescente aprendiz, ela já pode ser uma funcionária efetiva porque entrega tanto quanto os demais colaboradores do setor. E é assim que a gente busca trabalhar em todas as nossas áreas, né? Tanto no almoxarifado, contabilidade, né? Os demais setores de recepção, sempre dando atividades mais simples, buscando o desenvolvimento cíclico, evolução, para que eles possam assumir novas responsabilidades e, quando não for o caso de serem efetivados no próprio Hospital Santo Antônio, estarem preparados para o mercado de trabalho, né? Esse é o nosso principal objetivo. Qual a importância de ter um programa assim? Porque eu imagino que a gente sabe que o mercado de trabalho ele não é tão fácil. Aqui na nossa cidade a gente até tem se diferencia da maior parte do Brasil, né? Porque normalmente a gente vê a taxa de desemprego enorme e etc e tal. Aqui em Blumenau a gente sempre fala, né, sempre está em destaque, né, na taxa de empregabilidade. Mas qual é o diferencial de existir um programa assim, tão bem estruturado, para uma empresa? Para ela ter essa oportunidade de ter uma facilidade para contratar profissionais? Para as empresas é fundamental, é extremamente importante. Surgiu, e eu acho que a princípio as empresas talvez vissem isso como uma política assistencialista, que está me empurrando aprendizes, enfim, mas a verdade que a gente acaba percebendo com o passar do tempo é de que não é. A gente tem a possibilidade de trazer os aprendizes com uma jornada pequena, né, que não compromete espaço, não compromete demanda. A gente consegue dedicar aquelas 4 horas por dia para ajudar eles no desenvolvimento e com certeza ao longo do tempo eles vão nos devolver todo esse tempo que a gente gastou, né, entregou ensinando a eles com resultado. Então, para a empresa é muito importante hoje quando tu vai ao mercado, principalmente aqui na região de Blumenau, né, como tu bem colocou, porque a gente tem talvez quase um pleno emprego. Então, a gente traz um profissional, muitas das vezes com muitos vícios, e aí ele tem uma dificuldade a se adaptar, a entender a política, a entender como a empresa funciona, diferente de quando a gente traz um jovem. Ele não tem essa experiência, né? Então, a gente vai poder explicar a cultura da empresa, como funcionam as coisas ali dentro, né? Explicar os porquês, e ele vai desde o começo se adaptar, se moldar ao que a gente precisa, né? Toda empresa vai ter seu planejamento estratégico, missão, visão e valores, né? Normal. E aí, desde o início, ele vai estar aculturado à tua empresa. Então, para nós é muito importante. A gente cria um funcionário muito mais adaptado à nossa realidade, ao que tu quer entregar, ao que tu quer entregar de excelência. No nosso caso, para os pacientes, né? Para os nossos pacientes que a gente atende no hospital. Então, é excelente, é fundamental e muito importante para toda a empresa, não só para o Hospital Santo Antônio, mas acho que todas as empresas deveriam enxergar o programa dessa forma. Eu acho muito legal, ele comentou sobre essa questão das 4 horas, né, de utilizar essas 4 horas, e não é só encaixar, mas é utilizar mesmo. Sim. Que para os adolescentes isso também é importante e é legal, porque acaba se tornando também um contraturno, né? Como eu falei antes, tem o horário, né, escolar, que a pessoa precisa, né, tá estudando, precisa continuar estudando, e tem esse outro horário que ela estaria, né, não fazendo nada, né, e tem essa oportunidade de estar iniciando o mercado de trabalho, estar fazendo um curso. Não, com certeza, porque se tu deixa livre aquele horário, ele vai estar na rua fazendo besteira. A gente já sabe, a adolescência é assim, né? Então, além de estar ajudando no seu lado financeiro, estar ajudando a família, também de manter a mente ocupada, né? E a gente vê assim, ó, que nós lá, eles mesmos já procuram para a família. Às vezes a gente acha uma família que está forçando tudo, não. Pode ter um outro ali, mas praticamente todos, eles mesmos têm interesse de estar iniciando. Então a gente até vê que eles realmente se esforçam, acho que isso até acaba resultando dentro da empresa, porque eles querem mostrar serviço realmente, porque já sentem que estão iniciando e que aquilo é importante, aqueles primeiros passos dentro das empresas, né? Exato, não, bem legal mesmo. A gente sempre no nosso programa, a gente traz os convidados, a gente conversa aqui e tal, a gente também pede uma lembrancinha para deixar aqui no nossa estante aqui, pode ver que tem várias lembranças aí, porque são vários convidados aí durante o nosso programa, e eu sei que vocês trouxeram, tá aqui no canto, eu já vi. Sim. Queria dar uma olhadinha já. Eu trouxe aqui, esse daqui então eu trouxe representando ali a Secretaria da Família, né? A gente hoje está falando mais do adolescente aprendiz, né? Do iniciação ao trabalho, mercado de trabalho e tal. Mas a ProFamília ela é ampla, a gente atende mais de 10 mil alunos, né, por mês. E isso daqui veio do nosso clube de mães. Então é um artesanato que elas fazem com material reutilizado, né? A gente recebe resíduos das empresas e nisso elas transformam em artesanato.
Então a gente trouxe com bastante carinho. Legal, o Clube É de uma Mães bolsa, que tá? também participou com a gente esses dias, né? A gente fez um Isso, programa com justamente, elas aham. também. Foi bem legal o programa, a gente falou sobre esses artesanatos. Então, quem quer saber mais sobre até a nossa lembrança aqui, tem programas anteriores, é só pesquisar ali que vai ter o episódio com os clubes de mães. E a gente falou também bastante sobre isso. Aliás, a Profamília, como eu falei, né, tem vários destaques aí. A gente pode fazer vários programas. A gente já fez com o Clube de Mães, está fazendo Vamos agora fazer sobre os idosos, sobre as crianças. Não, tem muita vai coisa, eu longe. acho que é muito legal isso. Eu trabalho ali, né, além do podcast, além das lives que a gente faz, também cuido das redes sociais, então muitas vezes a gente está conversando com as pessoas, com a população, e tem esse feedback muito legal, às vezes, das pessoas que não moram aqui. As pessoas que vêm morar aqui em Blumenau. Sim. Elas chegam aqui na cidade, daí elas olham lá no Instagram, pô, mas peraí, vocês têm uma atividade aí com adolescentes de musicalização, tem atividade de natação, tem atividade para os idosos também, e etc e tal. E as pessoas ficam, pô, mas isso é de graça mesmo? Eu sempre acho que tem alguma jogadinha e tal, não, mas depois vai ter um... Não, é de graça. É assim mesmo e tal. E eu acho muito legal isso, porque a gente está acostumado, né? Sim. A gente já tem isso há muito tempo. Mas as outras pessoas ficam, pô, mas é de verdade mesmo? Mas é só ir lá se inscrever? Então, eu sempre falo, a Profamília é um case positivo sempre. Dificilmente a gente tem alguma questão que seja ruim de Profamília. Não é que a gente trabalha com as redes sociais, a gente sabe que sempre tem, né, as críticas aqui, as críticas lá, tem que atender as pessoas. Até o prefeito brinca, se todo mundo fosse igual a Profamília, porque seria perfeito, né? A Profamília é só pauta positiva, e então Sim. é muito legal, como a gente falou, a gente pode fazer vários programas aqui sobre a Profamília, que com certeza sempre vão dar certo. Mas então, já que a gente está falando sobre isso, eu queria, né, como uma das últimas participações, aí, falar sobre como né, a pessoa que está nos escutando, nos assistindo. Eu tenho um filho aqui que está com 12 anos, está com 14 anos, está com 15 anos, ele quer iniciar no mercado de trabalho, ainda não pode assinar carteira de trabalho como, né, profissional, porque não tem 16 anos. Como é que pode ser feito? Tem que ir na Profamília, tem algum telefone? Como é que funciona para se cadastrar e poder participar do Adolescente Aprendiz? Isso, para fazer inscrição tem que ir pessoalmente lá no prédio, né? É feito uma ficha de cadastro, só que para isso ele já precisa ter a carteira de trabalho. Sim. Hoje até a facilidade é grande porque dá para fazer online, né? Hoje não é mais aquilo... Na minha época era trabalhoso fazer a carteira de trabalho. Cheguei no Ministério do Trabalho, etc. Era uma manhã perdida para ficar lá esperando fazer a carteira, né? Hoje não, já faz online, tudo rapidinho, mas precisa ter a carteira de trabalho, documento pessoal dele, um documento pessoal da mãe, ou do pai, né, de algum responsável, enfim, e um comprovante de residência. Daí faz ali o cadastro, já vai ficar lá no nosso cadastro lá. Uhum. A hora que surgir a oportunidade dentro daquele perfil que a empresa precisa, a gente chama, ou senão a gente vai por ordem. Se ela realmente não dá, né, nenhum tipo de filtro ali pra gente, a gente vai por ordem, se Deus quiser logo aparece a oportunidade. Legal. Quero agradecer a presença de vocês dois, agradecer a presença do Everton, que é parceiro, né, da Profamília, e veio com a gente aqui contar e falar sobre o trabalho, né, que o Hospital Santo Antônio faz em conjunto com a Profamília, com adolescentes aprendizes. Você comentou, são mais de 200? 235 adolescentes, eu até levantei o dado. 235 adolescentes já passaram, né, pelo Santo Antônio através do programa, então é muito legal, quero agradecer a presença mais uma vez. Poxa, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da experiência com os jovens ali no Hospital Santo Antônio. Muito obrigado ao Caio e à Regina também, né, pela parceria que eles têm, paciência e atenção sempre que necessário conosco, para que a gente possa estar auxiliando esses jovens. E é um prazer, né, que eu posso dizer aos que estiverem ouvindo, assistindo o programa, fiquem super à vontade também, né, entendendo que é um ambiente bacana para essa primeira oportunidade, acessar o site do Hospital Santo Antônio, se inscreverem ali no nosso cadastro de trabalho conosco, mesmo como jovem, a gente consegue depois fazer um direcionamento para o programa lá do Profamília. Legal. Então a gente trabalha essa parceria também. Então fica a dica aí também. Caio, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e participar com a gente hoje aí. Não, que é isso, foi um prazer, a gente adora estar divulgando um pouquinho o trabalho da Profamília, né? E realmente está à disposição também, qualquer dúvida que tiver, tem um site da Profamília, o link lá dentro do site da Prefeitura, né? Lá tem todas as informações, documento que precisa, horário de funcionamento, qualquer dúvida maior está lá. Ou também no telefone da Profamília, né? A gente está à disposição lá. Perfeito.
A gente, né, tá encerrando aqui o programa e o episódio de hoje, né? Lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas-feiras, um episódio por sexta-feira aí. A gente traz falando sobre assuntos aqui do município. A gente está no YouTube e também nas principais plataformas digitais de áudio. Então, você é só pesquisar lá no YouTube Prefeitura de Blumenau e lá na aba de podcasts e lives você vai encontrar todos os episódios dos podcasts. E também lá, tá no Spotify, quer escutar? Você pode ir lá acompanhar, igual o meu amigo Thiago fala sempre, quando ele lava a louça, ele gosta de escutar o podcast. Aí ele vai lá no Spotify dele, lá procura a Prefeitura de Blumenau, ele coloca lá e me escuta, porque ele é meu fã, né, desde sempre. Então ele escuta o nosso programa lá. Prefeitura de Blumenau também nas plataformas digitais de áudio, beleza? Grande abraço a todos, até semana que vem. Tchau!